Você continua funcionando. Mas por dentro algo já não responde. É como se estivesse presente, sem realmente estar. E ninguém percebe. No começo não parece grave. Você acorda, levanta, cumpre o que precisa ser feito. As tarefas ainda acontecem. As conversas ainda acontecem. Seu corpo continua indo. Mas existe uma distância, pequena, quase imperceptível. Você fala e escuta a própria voz como se viesse de longe. Você ri, mas sente que o riso não tocou nada por dentro. Você responde mensagens, mas não sente que estava ali enquanto escrevia. É sutil, e é exatamente por isso que demora para assustar. Não é tristeza clara, não é crise, não é colapso visível. É uma dissolução lenta. Você começa a perceber que as coisas que antes definiam quem você era já não têm peso. Gostos antigos parecem neutros. Opiniões já não vêm com a mesma certeza. Planos futuros não acendem nada. Você olha para si mesmo como quem olha um objeto familiar, mas estranho. Reconhece, mas não sente pertencimento. Existe um cansaço que não está no corpo. É um cansaço de sustentar uma forma, de continuar sendo a versão que sempre foi. Você continua funcionando, mas já não sabe exatamente quem está funcionando. Às vezes alguém pergunta como você está, e você responde automaticamente: tudo bem. E naquele momento você percebe que nem saberia explicar se não estivesse. Porque não é uma dor que grita, é uma ausência que se espalha. Você começa a notar que reage menos. As coisas que irritavam já não irritam tanto. As coisas que animavam já não animam. Não é paz, é redução. Como se as cores internas estivessem sendo retiradas, uma a uma. Sem drama, sem aviso. Você ainda lembra de quem costumava ser. Mas essa lembrança parece distante. Quase como lembrar de alguém que você já foi próximo e perdeu contato. E existe uma culpa silenciosa. Porque por fora nada parece errado. Você trabalha. Você cumpre compromissos. Você entrega o que esperam. Mas por dentro, existe um vazio funcional. Você começa a se adaptar a ele. Aprende a viver nesse modo automático. Aprende a responder sem sentir. Aprende a decidir sem convicção. E o mais estranho é que ninguém percebe a diferença. Você se torna mais quieto por dentro, menos definido, menos claro. Sua identidade começa a ficar difusa. Antes você sabia do que gostava. Sabia o que não tolerava. Sabia o que queria. Agora, as respostas demoram e às vezes não vêm. Você sente como se estivesse se afastando de si mesmo. Mas não há um ponto exato onde isso começou. Foi aos poucos, entre dias normais, entre responsabilidades, entre silêncios que você nunca compartilhou. Existe uma sensação constante de que algo essencial está ficando para trás, mas você não consegue nomear o que é. Você continua sendo chamado pelo seu nome, continua ocupando os mesmos espaços, continua exercendo os mesmos papéis, mas internamente existe um deslizamento, como se a base estivesse se desfazendo devagar, sem barulho, sem queda abrupta. Você olha fotos antigas e sente uma estranheza. Não é só o tempo que passou. É a sensação de que aquela pessoa tinha algo que você já não encontra em si. Uma energia, uma firmeza, uma direção. Agora tudo parece mais opaco, mais distante. E você começa a se perguntar: quando foi que eu comecei a desaparecer? Não desaparecer do mundo, mas desaparecer de mim. É um processo silencioso,
E é isso que torna difícil perceber. Você não sente um rompimento, sente um esvaziamento, como se a identidade não estivesse quebrando, mas evaporando. E enquanto isso acontece, você continua vivendo, continua sendo visto, continua sendo esperado. Só que cada vez menos reconhece quem está ali dentro. E talvez o mais desconcertante seja isso. Você ainda está aqui, mas já não sente que é inteiro. Essa dissolução não acontece porque você é fraco. Ela acontece porque você aguentou por tempo demais. A mente aprende a sobreviver de formas silenciosas. Quando algo dói por muito tempo, ela reduz. Quando algo pesa demais, ela anestesia. Não é um colapso dramático, é uma economia interna. Você começa a sentir menos para continuar funcionando. Começa a se afastar do que sente para não parar. E aos poucos, a distância que te protege também te apaga. A dor que antes era intensa vira névoa. A revolta vira cansaço. A esperança vira neutralidade. E você chama isso de maturidade, de controle, de equilíbrio. Mas no fundo existe um esvaziamento. A identidade não some de uma vez, ela vai perdendo contorno. Você já não sabe exatamente o que pensa sobre certas coisas, já não sabe o que realmente deseja, já não sabe o que é seu e o que foi construído apenas para manter estabilidade. Você se adaptou tanto ao que era necessário que perdeu contato com o que era verdadeiro. Existe um conflito silencioso. Por fora, sua vida parece organizada. Por dentro, você se sente deslocado. Você olha para tudo o que conquistou e não sente conexão. Olha para as pessoas ao seu redor e sente uma leve distância. Olha para si mesmo e sente estranheza. Não é ingratidão, é desconexão. Você começa a funcionar como um personagem, executa o papel com eficiência, responde de forma adequada, se comporta como esperam. Mas, por dentro, existe uma sensação constante de não estar habitando completamente o próprio corpo. Você faz escolhas, mas não sente que aquelas palavras nasceram de um lugar interno claro. É como se estivesse operando com uma versão reduzida de si. E o mais difícil é que ninguém percebe, porque você não quebrou, você continua entregando. O mundo não reage ao seu esvaziamento. E isso cria uma solidão particular. Você começa a sentir que poderia desaparecer por dentro e nada externo mudaria muito. Essa é a parte que assusta. A identidade começa a se dissolver quando você passa tempo demais se moldando, tempo demais se adaptando, tempo demais priorizando o que precisava ser feito. Você aprendeu a silenciar vontades, aprendeu a ignorar incômodos, aprendeu a minimizar dores, e a mente entendeu o recado, reduziu tudo. Só que quando ela reduz a dor, ela reduz também o prazer. Quando ela reduz o conflito, ela reduz também a intensidade de existir. Você começa a viver em um estado neutro, sem picos, sem quedas, sem presença real. Existe uma culpa que aparece às vezes, uma culpa silenciosa, porque sua vida não parece ruim, talvez até pareça boa, e ainda assim existe esse vazio constante. Você se pergunta se há algo errado com você, se deveria estar mais satisfeito, se deveria estar mais inteiro. Mas não é sobre satisfação, é sobre identidade. Quando você passa tempo demais se afastando do que sente, você começa a não saber mais quem é quando sente. O eu vai ficando distante. Você olha no espelho e reconhece o rosto, mas não sente firmeza na presença. Existe um deslocamento interno, como se estivesse assistindo à própria vida de alguns passos atrás. E então, em momentos muito específicos, talvez tarde da noite, talvez em silêncio, talvez no meio de uma tarefa comum, você sente uma pontada. Não é dor aguda, é lembrança. Lembrança de que existia algo mais vibrante dentro de você, algo mais definido. E nesse instante surge uma compreensão quieta. Você não desapareceu, você foi se afastando. Cada adaptação, cada silêncio, cada concessão que parecia pequena, foram criando essa distância.
A identidade não gritou quando começou a se dissolver. Ela foi cedendo espaço. E agora você sente o eco. Não é um desespero, é uma clareza pesada. Você entende que essa neutralidade constante não é quem você é quem você precisou se tornar. E existe uma diferença entre sobreviver e estar presente. Talvez você ainda esteja aprendendo a perceber isso. Talvez essa sensação de vazio não seja a ausência de tudo. Talvez seja a ausência de você. E reconhecer isso não traz alívio imediato. Traz silêncio. Um silêncio diferente, mais honesto, como se pela primeira vez você estivesse olhando para dentro, sem desviar. E ali, nesse espaço onde quase nada parecia existir, existe uma percepção simples. Você não quer mais apenas funcionar. Você quer sentir que é você quem está vivendo.